Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Bem, pessoal, eu acabei de ouvir uma entrevista agora na Rádio CBN de São Paulo, né? Porque eu tenho um aplicativo aqui que eu pego a rádio de fora. Uma entrevista que a Tatiana Vasconcelos fez com uma professora da USP e a jornalista Maria Cristina Fernandes. Inclusive, essa jornalista trabalha no Valor Econômico, na própria CBN, né? Elas estavam discutindo os atos do Bolsonaro e seus seguidores no dia de ontem, né? E essa jornalista Maria Cristina Fernandes fez uma comparação que me incomodou e eu acho que incomodaria qualquer trabalhista sério que levanta o legado de Getúlio, Jango, Brizola. Ela fez uma comparação que eu achei plenamente descabida, né? Ela fez a afirmação de que o ato do Bolsonaro ontem afrontava os militares de uma certa forma, em Brasília, da mesma forma que João Goulart afrontou no dia 13 de março de 64 com o discurso da Central do Brasil. Que parece que a Central do Brasil ficava ali perto de um clube militar, se não me engano. E aí ela fez a afirmação que o que o Bolsonaro fez foi pior do que foi feita na Central do Brasil. Assim, foi uma coisa que eu levantei assim para trás, eu fiquei assustado com essa comparação, que eu nunca vi esse tipo de comparação, né? Inclusive eu vou abrir até um parêntese aqui, porque eu mandei uma mensagem na hora para a CBN, né? Eu peguei o zap lá da comunicação do ouvinte, inclusive ela falando que não tinha nada a ver uma coisa com outra, sabe? E que é que eu vou explicar aqui ao longo do vídeo. E eu esperei todo o programa e simplesmente a minha mensagem não foi lida. A minha mensagem, assim, eles leram pelo WhatsApp, mas não falaram no ar. Onde eu discordava da jornalista, né? E de uma certa forma, né, que eu não quero nem culpar a apresentadora Tatiana Vasconcelos, não. Ela apenas apresenta o programa ali, ela tem diretrizes, ela tem regras ali dentro, né? Eu quero aqui chamar a atenção para a direção de jornalismo da CBN, como é que ela permite você mandar uma mensagem e não ler. Porque eu entrei no site da CBN, eu vi lá o estúdio com a apresentadora, e eu vi lá o telefone do lado, o WhatsApp do lado, eu mandei de forma educada, não foi uma forma agressiva, cumprimentando, né? Simplesmente não foi lido. Eu esperei até o programa acabar, passar um pouquinho mais e nada, não foi lido nada. Então, se quer pôr um canal de comunicação, então que deixe as pessoas falarem. Então não põe lá do lado. Se não for para nenhum ouvinte falar, então não coloque. Ok? Deixe especificado para não falar. Tá? Porque nós já estamos com um processo de degringolar todas as nossas instituições. A imprensa não é nenhuma exceção. Um questionamento em cima da imprensa. Vocês ainda tomam esse tipo de atitude? Então, direção de jornalismo da CBN, repense um pouco isso. Se vocês querem abrir canal com 20, abram. Mas não avacalhem dessa forma, assim, você mandar e não ler, ou então ler só o que interessa. Desculpa, então não precisa ter. Tá? Se for para ser desse jeito, melhor não ter. Ok? Explicando, gente, essa situação é o seguinte. O discurso do João Goulart, da Central do Brasil, do dia 13 de março de 64, foi sobre as reformas de base que estavam tentando ser implementadas no governo dele e que estava sendo dificultada
sabotada para essa elite golpista e por um grupo de militares golpistas que estavam entranhados no Brasil à época. João Goulart propunha reforma agrária, né, com um monte de terra concentrada em pouquíssimas pessoas, que gerava fome, miséria e violência no campo, e gera até hoje. Reforma urbana, aproveitamento dos espaços ociosos das cidades, redistribuição de renda, reforma universitária, autonomia das universidades, como uma reforma educacional, remessa de lucros para o exterior, distribuição de renda. João Goulart queria um Brasil novo e a continuação da política nacionalista de Getúlio Vargas, que foi quebrada, interrompida pelos outros dois governos anteriores. Foi isso que aconteceu. Se houve algum tipo de radicalização, foi feita por essa direita golpista, por essa elite golpista, que depois saiu com aquelas peruas lá fazendo marcha de Deus pela liberdade. E que depois surgiu o golpe militar de 64. O discurso da Central do Brasil não tinha nada de provocação. Esse discurso que foi feito pela jornalista Maria Cristina Fernandes, isso aí é um discurso que foi feito pela direita da época, pela extrema-direita e pelo pessoal que deu o golpe militar. Tá? E o que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem não tem absolutamente nada a ver com a Central do Brasil, gente. É outra coisa, aquilo ali foi uma chacrinha, foi uma palhaçada, aquilo ali é crime de responsabilidade. Gente pedindo AI-5, pedindo intervenção militar, e ele ainda vai lá e dá a cara dele lá, dá a graça dele. É como se fosse o papel de um presidente da República, inclusive desrespeitando as pessoas que estão morrendo aí no Brasil por essa Covid-19. Tá? Esse presidente, ele não afrontou, não foi só o exército, ele afrontou a sociedade inteira. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu não acho pertinente uma jornalista vir no ar e fazer esse tipo de comparação, fazer esse tipo de ilação, porque para mim aí é uma falta de desconhecimento histórico total e uma visão completamente de direita liberal da sociedade, que levou o Brasil para o buraco, essa que é a verdade. Se chegamos ao Bolsonaro, boa parte é responsável por esse tipo de mentalidade que picha os políticos progressistas e põe essa mentalidade aí de self-made man, né? Que vamos acabar com o Estado, né? Você depende de você mesmo, e deu um Bolsonaro aí, tá bom? E vamos recapitular uma coisa aqui, gente, falando brevemente de João Goulart. João Goulart, ele não era um político comum. Jango, ele veio da família Goulart, uma das famílias mais tradicionais do Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola se casou com a nona Neuza. Era uma família que não precisava do poder público, como Getúlio também não precisava. Entraram na carreira política de forma brilhante. E João Goulart foi eleito 2 vezes vice-presidente com mais votos que o presidente da República. Inclusive, quem puxou o Juscelino foi ele. Foi um ministro do Trabalho, na época de Getúlio Vargas. E foi o presidente que, com menos tempo no poder, teve a maior agenda de reformas, coisa que nenhum presidente desse país teve. Nenhum presidente teve a agenda de reformas que teve o João Goulart. E ele foi o último presidente digno que esse país teve. Porque depois dele só vieram pessoas que ou atenderam o capital
financeiro, nacional e internacional, ou se envolverem em escândalo. Eu não preciso nem aqui citar nomes. Ele não precisava disso. Sua família não precisava disso. Inclusive, teve seu mandato de forma injustamente cassada e pior. Teve que ir para o exílio. Foi assassinado no exílio. Foi o único presidente que morreu no exílio. Ele não precisava daquilo. Tanto que essa família, depois que saiu da presidência, até perdeu um pouco do seu patrimônio pelas perseguições da ditadura militar. Então, vamos respeitar a memória do presidente João Goulart, que inclusive dá o nome à sede do PDT, que é um dos homens mais dignos desse país e que já foi presidente da República. Nós já tivemos um político com decência e com honestidade, que o Brasil não soube dar valor à sua época. E eu me surpreendo a imprensa, que vem aí pregando papel de democracia, falando que está fazendo o papel que o presidente não faz, e realmente está ajudando no combate à Covid-19. Mas quando é para aprofundar o debate sobre o modelo político e econômico, dá para trás, começa a querer salvar o neoliberalismo. Como jornalistas, como Ana Rosa e Valdo Cruz, que propagam deliberadamente Estado mínimo na Globo News. Deliberadamente. Sendo que esse país precisa mudar o seu modelo econômico. O mundo precisa mudar o modelo econômico. Tá? Então a imprensa, tome cuidado com as relações que faz. Esses dias foi o Ariel, aquele Ariel Palácio, fazendo comparação de Maduro com Bolsonaro. Cuidado com esse tipo de comparação. Comparações que não tem um pingo de cabimento. Jango com Bolsonaro, por favor, Maria Cristina Fernandes, por favor, né? Não vamos menos, né? Jango com Bolsonaro. Como eu disse na minha resposta, que você quer saber e recusou-se a ler. Não dá para comparar politicamente um com o outro e como pessoas menos ainda. Porque não há comparação entre João Goulart e Bolsonaro, inclusive como seres humanos. Porque João Goulart foi um ser humano espetacular. Já Bolsonaro é aquilo ali que a gente viu ontem. Aquela coisa deprimente, caricata, aquela coisa estúpida. Que infelizmente é o presidente da República. E é o presidente da República que a imprensa, e aqui vamos fazer justiça, a imprensa se omitiu na eleição do Bolsonaro. Calou-se, permitiu que esse homem fosse presidente da República. Ninguém se manifestou. Como em 64, a imprensa deixou que o João Goulart caísse. Não bateu o pé contra o golpe militar. Porque vocês achavam que o Bolsonaro era manobrável. Quando viram que o Bolsonaro era um bicho descontrolado, vocês tiraram ele de lado. Então não vem agora a imprensa querer usar João Goulart para poder atacar Bolsonaro. Não, tá? Por favor. Deixe a memória de João Goulart quieta. Tá? E eu espero que uma crise como essa faça que vocês reflitam o verdadeiro papel de vocês, que é defender a democracia, defender as instituições e fazer um país justo, livre e soberano. E não fazer esse tipo de ilações ou ficar defendendo interesses de empresários, ficar defendendo interesses de gente que até hoje só sabotou esse país. Só levou esse país para a miséria, para a desigualdade e para o caos. Vocês têm um papel republicano. Tá? E façam-se respeitar, porque esse tipo de comportamento, me desculpa, está longe de ser o papel da imprensa. A imprensa tem que noticiar fatos, tem que falar coisas coerentes, mas não fazer comparações descabidas e eu diria até imbecis. Que foi um caso dessa jornalista chamada Maria Cristina Fernandes. Lamentável.
Muito lamentável mesmo. Se você está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha. Tamo junto. Tamo junto e haja saco de Papai Noel para aguentar esses tapes, viu?